Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai começar a falar sobre teor e concentração. Na verdade, a gente vai ver de um modo mais quantitativo e qualitativo, tá? Porque nas aulas anteriores a gente já falou um pouco sobre soluto, sobre solvente. Eu mostrei lá os simuladores para vocês terem noção do que é um soluto, o que é um solvente, né, que formam essa solução, que é aquilo que a gente está estudando, tá? Hoje a gente vai entrar com alguns problemas, né, relacionando teores e concentração e também a importância de se estudar essa questão da concentração e dos teores em soluções, tá? A gente vai ver uma coisa até mais prática também, ok? Então, professor Lincoln, vamos começar agora, beleza? O que a gente vai aprender nessa aula? O que vocês aprenderão? De novo, gente, eu passo esse slide para vocês mensurarem o que vocês estão aprendendo com as aulas, tá? Então é importante vocês conseguirem concretizar cada ponto desse. Caso você não tenha concretizado esses pontos, retorne, assiste de novo, pause a aula, anote. É muito bom você anotar, tá? Eu recomendo você anotar no seu caderno alguns pontos que estão aparecendo na videoaula, certo? Nessa aula. Por quê? Porque você vai ter esse caderno, certo? Ah, professor, mas a videoaula está lá, a qualquer momento eu vou poder assisti-la. Mas o problema é o que? São várias videoaulas, tá? Se você tem dúvida em um ponto, ou você deixou de anotar em um ponto, até você achar isso na videoaula, você vai perder muito tempo. Então, com o decorrer da aula, anote as definições, tá? Na questão dos cálculos, anote como vai ser organizado os cálculos, como estão sendo organizados os cálculos. A estrutura de resolução, anote também, tá bom? Então, assim, é bom você assistir a aula com um caderno, tá? Vai facilitar na sua organização. Então, um ponto que a gente vai trabalhar hoje, que na verdade eu coloquei como um, mas são várias coisas, né, que a gente vai aprender, é o que? Primeiro, a gente vai aprender a obter os teores e as concentrações de substância em soluções aquosas de diferentes maneiras. Então, teor de maneiras diferentes e concentração, tá? Se vocês forem estudar isso sozinho em algum livro, tá, algum material, pode ser que teores e concentrações sejam feitos de maneira diferente. Eu estou trazendo as principais aqui para vocês que aparecem na sociedade e que também é cobrado nos exames, tá bom? Então, por exemplo, teor massa por massa é muito cobrado, é muito visto isso na sociedade. Teor em partes por milhão, o que a gente chama de ppm. Concentração em massa e concentração em quantidade de matéria, tá bom? Então, começar pelo teor massa-massa, tá bom? Esse teor massa-massa também pode ser chamado de título, certo? E ser simbolizado por essa letra aqui, sigma, ok? Então, teor massa-massa ou título simbolizado por essa letrinha aqui pode aparecer para vocês nos livros didáticos ou nas pesquisas que vocês fizerem, ok? O que é esse teor massa-massa? O teor massa-massa ele é dado, esse parâmetro é dado pela massa do soluto dividido pela massa da solução. No caso aqui, o teor está sendo dado o quê? Gramas de soluto por grama de solução. Pode aparecer também, gente, grama de soluto por quilograma de solução também. Vocês lembram lá da aula passada, quando a gente estava trabalhando composição, tinha uma tabela nutricional onde ele mostrava a massa por porção, massa, aquilo ali era o teor, tá? Só que o teor ali estava o quê? Gramas, por exemplo, de carboidrato a cada porção, ou seja, quando eu me lembro lá, eu acho que era 30 gramas do produto. Então o teor lá estava sendo dado como? Gramas do soluto, que no caso pode ser uma substância ou uma classe de substância. O exemplo que eu vou dar para vocês aqui é carboidrato, tá? Então lá é o que? Gramas de carboidrato, lá tinha gramas de carboidrato, fibra, sódio, tinha várias coisas, tá? Mas o título eu posso exemplificar o quê? Por exemplo, como gramas de carboidrato pela
massa da porção a cada 30 gramas. Então vamos supor que seja 2 gramas por 30 gramas de solução. Se a gente fizer esse cálculo, 2 por 30, a gente vai obter o teor do quê? O teor de carboidrato por grama, no caso lá, do produto, certo? Do produto, tá? Então essa solução aqui também, ela pode ser um pouco relativizada, vamos dizer assim, tá? O teor pode ser também em um produto qualquer, seja ele sólido ou pastoso ou líquido, tá? Uma solução aquosa, tá bom? Então teor nada mais é que a massa de um soluto em uma quantidade de massa de solução. Ou, no caso, o exemplo que eu dei de produto, beleza? Então aqui eu tenho um exemplo. Se um shampoo específico, tá? Existem 2,4 gramas de cloreto de sódio em cada 100 gramas de shampoo, além de poder expressar o teor de NaCl como 2,4 gramas por 100 gramas, podemos também representá-lo assim. Então eu vou mostrar para vocês como eu falei anteriormente, tá? Lá na tabelinha que possa ter lá no rótulo de shampoo, pode aparecer assim, 2,4 gramas de cloreto de sódio a cada 100 gramas de shampoo, certo? Mas também ele pode ser expresso como teor, certo? Ou título, né? Que é esse sigma aqui de cloreto de sódio, que é igual a 2,4 gramas por 0,1 quilogramas. Então, no caso aqui, o teor foi dado em quê? Em gramas por quilograma de solução, ou por quilograma do produto. Então, esse teor aqui é o quê? 24 gramas a cada quilograma do shampoo. Então, se eu tiver 1 kg de shampoo, dentro desse 1 kg tem o quê? 24 gramas de cloreto de sódio, ok? O teor ele facilita a nossa análise, certo? Então, se a gente comparar shampoos diferentes, tá? Se a gente comparar, fizer uma padronização aqui, quilograma ou grama, a gente vai saber, dá pra gente comparar qual tem mais ou menos sais ou cloreto de sódio, por exemplo, tá? Porque nem sempre produtos diferentes trazem a mesma porção. Pode ser que no rótulo de um shampoo essa quantidade de sal seja referente a 100 gramas. Mas pode ser que outro shampoo tenha uma quantidade de cloreto de sódio referente, por exemplo, a 50 gramas, a 30 gramas. Então o teor ele serve para a gente padronizar, no caso, a massa do produto ou da solução, certo? Por uma certa quantidade de soluto. Ok? Então, por exemplo, eu trago um questionamento aqui. O que significa dizer que um determinado vinagre tem acidez igual a 4%? Então, nesse momento, você para e tenta pensar um pouquinho, tá? Um vinagre a 4%, ele tem um teor, né? Como está mostrando ali um vinagre, aqui, né? Está mostrando aqui um vinagre, certo? Ele é expresso, normalmente essa acidez ela é expressa em percentual. Tá? Quando a gente for estudar acidez, a gente não usa percentual. A gente usa o que? pH. Tá? Normalmente, quando a gente trabalha com acidez, alcalinidade, a gente usa pH e não percentual. Mas vários produtos utilizam percentual. Tá? Um deles é o vinagre. Outro dele é o que? Azeite de oliva também. Mostra acidez por percentual. E o que significa isso? No caso do vinagre, tá? Esse teor é uma fração em massa, certo? Do que? Da quantidade de ácido acético pela quantidade de vinagre. Então, 4% de acidez em um vinagre significa o quê? Que temos o quê? 4 gramas de ácido acético por 100 gramas de vinagre. Ou seja, 4 porções por 100. Isso é um 4%, tá? Porcentagem nada mais é que uma comparação de determinada quantidade por 100 partes, tá? Porcentagem. Então aqui no caso, ó, 4 por 100 partes, ou seja, a cada 100 gramas de vinagre se tem o que? 4 gramas de ácido acético. O ácido acético é a substância que confere acidez ao vinagre, tá bom? Então, por exemplo, se tivéssemos 1 kg de vinagre, teríamos quanto de ácido acético? 40, né? Por quê?
temos nesse vinagre uma acidez de 4%. Partes por milhão. O que é teor em partes por milhão ou ppm? Ele é muito usado, gente, em estudos ambientais, tá? Ou em estudos que você tenta vislumbrar, tá? Ou descobrir, ou é importante saber quantidades muito pequenas de soluto naquela amostra, tá? Então, questão ambiental tem muito isso, porque tem muitos componentes tóxicos, certo, aos seres vivos, em que pequenas quantidades desse componente influenciam na saúde, são muito tóxicos para esses seres vivos. Então, na escala ambiental a gente trabalha muito com isso. Um caso que foi dado aqui, tá, um exemplo, é a questão do chumbo. Chumbo é extremamente tóxico. Então é importante a gente saber a quantidade de chumbo que se tem nas coisas, ou seja, no ar, ou seja, na água, ou seja, em algum alimento, tá? Então o que significa 25 ppm de chumbo, tá? Significa o quê? Que a cada metro cúbico eu tenho 25 gramas. Pô, professor, aí você complicou. Metro cúbico, tá? O que seria metro cúbico, gente? Metro cúbico seria equivalente a 1.000 litros, no caso aí, de água, tá? 1.000 litros equivale ao quê? A 1 milhão de mililitros. Se a gente considerar que a densidade da água é 1 ml ou 1 grama para cada 1 ml, eu posso dizer que 1 milhão de ml é igual a 1 milhão de gramas, certo? Então 25 gramas por 1 milhão de gramas equivale ao quê? 25 ppm, ou seja, 25 partes por milhão. É isso que quer dizer ppm, tá? Pode aparecer também ppb. O que é ppb? É o teor em partes por bilhão. E como que seria isso, professor? Se tivéssemos, por exemplo, 25 gramas em 1 bilhão de gramas de água. Aí teríamos o quê? 25 ppb, ok? Essas escalas aí a gente usa equipamentos mais sofisticados. Não dá para a gente fazer isso usando equipamentos simples que temos no laboratório, tá? E um deles que a gente usa para ppm e ppb, por exemplo, é que a gente chama de espectrofotômetro, tá bom? Então são aparelhos especiais que conseguem detectar pequenas quantidades em amostras, tá bom? Outro, então vamos entrar aqui na concentração. Concentração em massa, tá? Então os teores que a gente viu foi o quê? Teor em ppm, teor em ppb, e o teor massa-massa, tá bom? Então concentração em massa. O que é concentração em massa? Concentração em massa de uma solução, ela expressa o quê? A relação entre massa do soluto e volume da solução, tá? Quando a gente trabalha com teor, a gente trabalha o quê? Somente com massa. Concentração, a gente já trabalha o quê? Massa e volume. Vocês estão conseguindo ver a diferença? Então, uma certa massa ou uma quantidade de massa do soluto em um volume de solução, tá? E normalmente essa concentração em massa é dada o quê? Em gramas por litro. Eu falo normalmente, tá? Porque pode ver, você pode ter um dado aí em miligramas por litro, tá? Miligramas por ml, tá bom? Quilogramas por litro, mas o mais comum é gramas por litro, tá bom? Onde que a gente visualiza isso aqui na sociedade? Normalmente, se você for olhar aí um exame laboratorial seu, né, por exemplo, teor de sódio, teor de concentração de sódio, concentração de lipídio, de carboidrato, de colesterol no sangue, por exemplo, você vai ver que eles são dados em concentração massa-volume, tá? Pode ser que não seja gramas por litro, pode ser nanograma por litro, miligrama por litro, mas exames laboratoriais, tanto de sangue e urina, tá? É dado em concentração massa, concentração em massa.